Bom, gente, quando a gente fala em IoT, né, ou Internet das Coisas, a gente fala em alta conectividade para aquisição de dados, né? Então, a indústria 4.0, eu já tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre o Big Data, eu falo sobre a indústria 4.0, nós temos aí uma playlist só fazendo uma introdução sobre a indústria 4.0. O ponto forte, o ponto alto dela é a alta conectividade e a aquisição de dados. Bom, esse é um dos pontos fortes, porque o outro ponto forte, extremamente relevante, é como você trabalha com esses dados. Lógico, tudo começa na aquisição dos dados e depois como você trabalha com esses dados para transformar em informação, né? Por isso que a gente usa o termo, na hora da aquisição dos dados, de Big Data, né? Ou seja, um banco grande de dados. E ali você usa uma inteligência que vai montando as informações para você a partir daqueles dados. Então, sempre que a gente falar em IoT, a gente está falando de alta conectividade. Quando você fala de uma casa inteligente, por exemplo, você está falando de eu ter a conectividade da minha geladeira, com a minha televisão, com o meu computador, com o Alexa, com a minha iluminação, com as minhas tomadas, com o circuito de proteção, com a energia solar, toda essa conectividade gerando um resultado de informação com um sensor que vê lá o consumo da água, então ele vai gerando dados dizendo, você passou do limite, você está perto de passar do limite. Então, tudo isso é informação e você só consegue ter essas informações se você tiver equipamentos que leem isso para você e que podem se conectar, né? Eles podem se conectar com alguma inteligência que trabalhe isso para você, né? E quando a gente fala de conectividade, é aí onde a gente entra na questão dos protocolos, né? E eu queria citar aqui 3 protocolos que são bastante usados na tecnologia IoT, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas o que seria protocolo, Carlos? Destrava aí um pouquinho. O que é protocolo? Gente, protocolo nada mais é do que uma linguagem que você usa para que os equipamentos se conversem, né? Vamos lá, eu tenho um medidor de energia, eu tenho um medidor de consumo de água, eu tenho um medidor de gás, eu tenho um medidor de temperatura, e eles precisam conversar com alguma inteligência, ou com um CLP, ou com um software que roda aí num hardware qualquer. Então, eles precisam se conversar. E para que eles se conversem, eles precisam falar a mesma linguagem, né? Então, essa linguagem que a gente escolhe é o que nós chamamos de protocolo, tá certo? Então, eu quero falar agora sobre os 3 protocolos, tá? Que são usados aí, ou mais usados na tecnologia do IoT. Eu queria dar os créditos a esse material que eu estou trazendo para vocês, que é lá do site, do blog da Altus, tá? Isso aqui foi um documento que a Altus, um artigo que a Altus publicou, e eu estou transformando ele aqui em informação para vocês. Então tem que dar o crédito aí, que isso aí vem lá da Altus, que é uma empresa de automação brasileira que fica lá no Rio Grande do Sul, mas precisamente na cidade de São Leopoldo, né? São Leopoldo.